Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês, venho mostrar para vocês 5 obras que foram censuradas. Eu já fiz um vídeo como esse, tinha mostrado acho que 5 obras que tinham sido censuradas e agora eu vou mostrar mais 5. Na verdade eu tenho bem mais que isso, só que à medida que eu vou lendo ou que vou descobrindo que uma obra que eu já li foi censurada, aí eu junto 5 e faço um vídeo para vocês. Da outra vez eu fiz uma espécie assim de classificação das razões da proibição, da censura. E eu identifiquei 3 razões, né? Ou porque o livro era censurado, proibido, ou porque ele incomodava a igreja, né? Ou por razões políticas, ou porque não estava de acordo com a moral vigente, né? Então, assim, a gente tem 3 instituições sociológicas aí ofendidas, né? Estado, família e igreja, né? Sempre é uma razão ou outra, né? Às vezes mais de uma até. Então, bora lá mostrar. Eu vou primeiro mostrar os 5, aí depois eu comento cada um deles, tá? Diário de Anne Frank. O Vermelho e o Negro, do Stendhal. O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Outro do Victor Hugo, né? Os Miseráveis. Eu fiquei surpresa ao saber da proibição boa parte desses livros aqui. E O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, né? Que surpresa foi pra mim descobrir que esse tinha sido censurado também. Então vamos começar por ele. Qual a história aqui? Eu li há muito tempo, tá? Então não lembro de detalhezinhos. Aliás, eu preciso reler. Eu adorei esse livro. A história do Holden Caulfield, um adolescente, pré-adolescente, não sei, de uma família bem nascida, ou melhor, ele é bem nascido, né? De uma família abastada, e ele é expulso da escola, né? Só que ele é expulso, só que ele não vai pra casa diretamente. Ele pega um táxi e fica zanzando por Nova York e fica meio perdido, né? E por que esse livro foi proibido? Porque ele foi acusado de ter uma linguagem chula, de incentivar a subversão, a rebeldia, incitar a rebeldia. Ele inclusive foi recolhido das bibliotecas, né? Agora, pra gente é estranho, né? A gente lê essa obra, parece tão inofensiva como incitar a rebeldia. A gente aqui tá falando de um período que eu acho que era a década de 50, mais ou menos. Faz tempo que eu li, gente, não vou lembrar desses detalhes. Mas era meados do século XX. Era um período em que jovem não tinha lugar na sociedade, né? A revolução rock and roll só aconteceu depois disso. Só a partir dessa revolução rock and roll, de ter música para jovem, roupa para jovem, toda uma cultura voltada para jovem, é que as coisas mudaram. Mas antes não, antes os jovens usavam roupa de adultos, os jovens tinham pouco contato com os pais, principalmente se era de uma família rica, né? Ficavam aos cuidados dos empregados e tal, o que provavelmente foi o caso do Holden. E aí, nessa fase complicada da vida, o que acontecia? Não tinha um espaço, um lugar para ir, né? Um período tão delicado de formação, né? De formação da identidade mesmo na adolescência, e essa falta de interlocução, né? E o Holden, ele fica perdido nessa situação. Tem uma passagem aqui que eu nunca vou me esquecer, nunca me esqueci, ele faz tempo, eu li esse livro há mais de 10 anos. Que ele pegou o táxi, né, ficou zanzando, passou em frente ao Central Park, e aí ele pergunta pro motorista: pra onde os patos vão quando o lago congela? Ou seja, pra onde que eu vou agora, né? O pato era ele, óbvio, né? Pra onde que ele ia? Ou seja, não tinha lugar pra ele ir, né? Não tinha espaço. O espaço em todos os sentidos, né? Não era uma questão geográfica, não tinha interlocução. Não tinha... Aí é a questão do rebelde sem causa, né? Então, aqui foi a razão o quê? Pensando na classificaçãozinha que eu montei. Que foi a razão da família, né? De um comportamento que não condiz com a moral, né? Falo família, mas na verdade é a moral da sociedade, da sociedade vigente, né? Cultura vigente. Aí o outro livro é O Corcunda de Notre Dame.
E aqui, quem leu sabe, né? Que tem umas passagens bem um pouco picantes. Aqui é a história do Quasimodo, da Esmeralda e do, acho que é Cláudio, o religioso da Notre Dame. Porque ele não é padre, ele tem uma função lá eclesiástica e é estranha. O nome é estranho, não é familiar. O que acontece aqui? A Esmeralda é uma cigana, aqui a história se passa na Idade Média. O Victor Hugo fez essa obra para homenagear Notre Dame, tanto é que o nome da obra original, a minha edição está em francês, o nome da obra é Notre Dame de Paris, né? Não é uma história de amor como a Disney conta. Eu fiz um vídeo sobre essa obra, se tiver interesse em saber aquele contexto histórico, dê uma olhadinha no vídeo. Eu estou comentando bastante. E aqui, o Quasimodo, ele é um filho adotivo desse religioso, mora lá na Notre Dame, e a Esmeralda é uma cigana que se apresenta, faz apresentação na rua e tudo mais. O Quasimodo se apaixona por ela, mas é um amor platônico, fraternal e tal. O Quasimodo, né, deixa eu explicar quem não conhece, ele é corcunda, ele é acho que manco, ele é feio, bem aquele corcunda do Nome da Rosa mesmo, né? Aliás, o clima aqui é aquele clima de O Nome da Rosa, quem viu o filme vai saber. E ela é toda linda e o religioso também se apaixona por ela, né? E ela não gosta de nenhum dos dois. E o religioso, ele tem um amor carnal, ele deseja ela. Tem umas passagens aqui bem picantes. Então, este livro, ele foi proibido pela igreja, né? É um religioso com aqueles pensamentos, com aquele desejo todo, toda aquela situação. Não, né? Não. Então, essa foi a razão. Então, aqui, a ofensa foi a igreja. O outro do Victor Hugo... Os Miseráveis, né? Ó o tamanho. Os Miseráveis, a minha edição também está em francês. E é que é a história do Jean Valjean, né? Personagem que até hoje eu tenho dificuldade em viver no mundo sem ele, né? E a história que eu vou só falar um pouquinho do começo, porque ó, é muita coisa que acontece aqui, eu também não quero dar spoiler. O Jean Valjean, ele foi preso, condenado a trabalhos forçados, a trabalhar nas galés, porque ele roubou pão para dar o de comer aos sobrinhos, né? Não tinha dinheiro para alimentar as crianças. Aí ele foi preso. Ele ficou 19 anos preso porque ele tentou fugir. Então ele tentava fugir, a pena aumentava. E aí depois ele saiu e aí... Isso acontece bem no comecinho da história, viu? Acontece um monte de coisas depois. E por que que essa obra foi censurada, proibida? Porque ela evidencia um estado injusto, né? É uma exclusão social. Quem leu a história, quem está lendo, tem projetos aí de gente lendo, já deve ter chegado na parte assim, que tem muita miséria aqui, nesse período. E o Victor Hugo evidencia isso, né? As obras do Victor Hugo são essencialmente políticas, né? Talvez uma exceção seja... Uma exceção mais ou menos, né? Porque trata de questões políticas aqui, seja Corcunda de Notre Dame, porque ele fez para homenagear a catedral, que hoje em dia tem acho que 850... em 2003 eu estava lá, eu estava fazendo doutorado em Paris. Eu comprei aquela moeda comemorativa, era 850 anos que fazia Notre Dame. Ele escreveu isso aqui quando ela estava fazendo o quê? 500 anos, eu acho. Alguma coisa assim. Não, ele não é tão... A história é de... Ai, não sei, já não sei mais. Ele não é tão velho, não é tão antigo assim. Ele é do século XIX e a história é do período medieval. Bom, e aí foi por razão política, né? Então ele evidenciou uma situação de exclusão social, né? Fortemente nessa obra, várias vezes. Inclusive a prisão do João Valjean foi por esse motivo, né? Agora uma outra obra aqui, aliás eu estou tratando de obras da minha vida aqui. Gosto muito de todas elas, e Os Miseráveis e O Vermelho Negro, obra da minha vida. Aqui, O Vermelho Negro, de Stendhal, minha edição também está em francês. Qual é a história aqui? O Julien Sorel, que é um dos melhores personagens em termos de densidade psicológica que eu conheço, masculino, né? Ele e o Raskolnikov, do Crime e Castigo, são os meus, assim, favoritos. O Jean Valjean, ele não tem essa densidade psicológica, é que ele é um cara tipo Áticos do Só é para Todos, sabe aquele cara que você gostaria de conhecer, gostaria que existisse? Então, aqui, o Julien Sorel, ele é pobre, mas ele tem instrução, ele foi instruído por um padre, então ele aprendeu latim, aprendeu bastante coisa.
E por conta disso, ele teve acesso a condições econômicas, a famílias de condições econômicas bem superiores, né? Então, ele foi preceptor do prefeito da cidade, que eu não lembro o nome mais. Foi preceptor das crianças. Só que ele era muito ambicioso, ele tinha um segredo, porque ele era muito fã do Napoleão. Isso era segredo por quê? Porque ele era muito fã do Napoleão no período de restauração. Como é que a pessoa vai ser fã do Napoleão no período de restauração? Quando a monarquia está tentando retomar o poder. Então ele não podia declarar isso, né? Então ele tinha ideias políticas e tal. E ele se meteu em enrascadas aqui, não vou dar spoiler. Por conta da ligação dele com o padre, ele acabou se meteu em enrascada aqui. Depois ele foi para outra cidade, Besançon, eu acho. E ele ficou como um seminarista no mosteiro, alguma coisa assim. Aí depois ele também novamente saiu e foi trabalhar como secretário de outra família de um nobre. Aí se envolveu com a filha dele, enfim. Por que esse livro foi censurado? Ele foi censurado pela Santa Inquisição, Santo Ofício, né, pela igreja, porque ele tem um envolvimento, ele fica com o pé lá outro cara, ele tem um envolvimento com a igreja, e ele se envolve com mulher casada, ele tem um comportamento que não condiz com os preceitos da igreja, né, e foi por isso que a igreja o censurou. E aqui no Brasil, ele foi censurado durante a ditadura por uma razão... Porque tinha vermelho, tem vermelho no título aí, pensaram que a obra era comunista, né? Censuraram. Tá? Então aqui foi uma razão política aqui no Brasil, uma razão religiosa fora daqui, certo? Na França pelo menos e não sei em outro lugar. Nossa, que calor. A outra obra, o Diário de Anne Frank. Aqui a gente já conhece a história, né? Ela ficou escondida com a família por quase 2 anos durante a Segunda Guerra. A família estava se protegendo, porque eles eram judeus, estavam se protegendo do Holocausto, né? Evitando serem capturados. E ela fazendo diário todo dia. E ela relatava, era o diário de uma moça adolescente, acho que 13, 14 anos. E aqui essa história, ela foi editada algumas vezes, né? Essa versão aqui é integral, mas esse diário ele foi publicado em versões que cortavam algumas coisas, porque aqui tem pensamentos dela muito íntimos, porque ela não estava... A ideia não era publicar, era um diário, então ela confessava tudo. Então nessa idade, despertar da sexualidade, ela tem alguns pensamentos até homossexuais aqui. Por conta dessas coisas, ele foi censurado, né? Só que hoje o conteúdo dele pra gente é fichinha, né? Eu fiz um post sobre esse livro lá no blog, vou deixar aqui embaixo pra vocês olharem, porque eu fui no anexo lá em Amsterdã dela, e quando eu fiz o post eu também achei na internet vários projetos, imagens de maquete do anexo, que ajuda a entender, porque aqui pelo menos quando eu li, fiquei imaginando, como é que é esse esconderijo, que sobe escada, dessa escada ninguém vê e tal, e aí... Tem imagens que mostram a porta do esconderijo e tudo mais. Então, desses 5 livros, o único que não tem resenha nem post é O Apanhador no Campo de Centeio. Só vai ter quando eu reler. Os outros tem resenha no blog. E o Corcunda de Notre Dame tem vídeo, certo? O que mais? Se você... conhecer algum livro que foi censurado, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou procurar ter, se é que já não tenho, e depois pra ler, e adoro essas histórias censuradas, né? Sempre tem algumas coisas bem interessantes. São obras muito interessantes, né? E aí eu vou procurar ler e depois fazer outro vídeo. Quando eu tiver mais 5 livros lidos que foram censurados, eu venho e faço um vídeo, né? Novamente, pra gente conversar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e de se inscrever no canal, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.